passo dado a recomeçar. Vida vivida ensina a dar. Amor que move histórias não mentem. Queda comove, olhares aprendem. Um passo dado a recomeçar. Vida vivida ensina a dar. Mãos confidentes vão se estender. Pintar o dia que vai nascer. Meu nome é Ananda, eu sou de Salvador, tenho 36 anos e eu vim trazer para vocês um recorte do que é a compaixão na minha vida, né? É um sentimento muito intenso, de muita entrega. Tudo que eu falar aqui é baseado nas experiências que eu vivi mesmo. E eu vou começar falando rapidinho um pouquinho da minha história. Eu saí de Salvador há 18 anos atrás, então eu tinha 18 anos. Eu vim para Campinas fazer faculdade. Eu sou publicitária de formação, apesar dessa ser uma área muito distante da minha vida atualmente. Mas a comunicação social sempre foi uma disciplina muito transversal, né, nas minhas atividades profissionais, e eu demorei muito para assumir isso. Muito importante, que me trouxe e me traz ainda muitas conquistas boas, eu acho. Eu morei em São Paulo durante 2 anos, depois de ter morado em Campinas. Inclusive, tem um grande amigo meu aqui, publicitário também, Gabriel. E trabalhei com comunicação para educação. Fiquei muito pouco na área de propaganda. E, depois disso, eu fui para fora do Brasil. Fiz um mestrado em Antropologia Social e Cultural na França. Descobri mesmo essa vocação, né, para pesquisa e a coisa da antropologia, que é muito importante na minha vida, mas sempre tive muita dificuldade durante bastante tempo em entender como que eu poderia desenhar uma carreira, né? Eu ia fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e quando eu acabei o mestrado, eu tive uma experiência curta na França com uma ONG internacional chamada Ação contra a Fome, que me apresentou a área de ajuda humanitária, né, que é onde eu atuo hoje. Dali, eu voltei para o Brasil, estava sendo quase expulsa da França, meu visto estava terminando, e fui contratada aqui, no Rio de Janeiro, na verdade, por Médicos Sem Fronteiras, que é uma ONG de ajuda médica internacional, bastante conhecida aí, enfim. E fui para o Haiti, fiz a minha primeira missão humanitária no Haiti. Fiquei no Haiti 5 meses, voltei para o Brasil no começo de 2011, e essa experiência foi a experiência. Eu não sei se todo mundo na vida tem que passar por isso ou vai passar por isso, acho que não importa. Mas, para mim, tem uma expressão em francês que aponta muito bem o que isso quer dizer, que é point tournant, que é um ponto de virada mesmo. Foi uma experiência que me abriu milhares de portas, mas, sobretudo, internas, assim, que me mostrou a força que a gente pode ter dentro da gente para conseguir atuar com amor, com carinho. E foi aí que eu comecei a entender que a compaixão ela era um capital social, né? E eu vou falar disso um pouquinho mais adiante, mas eu consegui dar concretude para aquela capacidade de doação que eu sempre tive, que sempre teve muito presente na minha vida, e que, no começo, era até um pouco desestimulada por meus pais, que eles tinham, sobretudo minha mãe, que tinha muito medo disso ser uma vulnerabilidade, disso acabar me expondo muito, né? E eu trouxe aqui 2 definições de compaixão e 2 de empatia. Por quê? Porque, na minha cabeça, isso sempre ficou muito confuso. Eu sempre confundi muito os 2 sentimentos.
Achei interessante trazer para vocês, fui no dicionário checar. E a compaixão, ela é mesmo essa entrega, né? É você sentir a dor do outro. E aí o que você faz com isso, ou se você não faz nada, não importa, mas é bem diferente de empatia mesmo. Até coloquei um antônimo da compaixão, né, que é a questão da indiferença. A empatia é, de fato, a identificação com a pessoa. Não só você, não é necessariamente você sentir a dor da pessoa, mas é você ter a capacidade de se colocar no lugar da pessoa. E, enfim, de diversas formas. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de compaixão, e eu vou falar aqui da minha experiência, um pouco da minha experiência na área humanitária, para a gente não recair num senso comum, né, de que o humanitarismo ele é, enfim, essa pura entrega, de que é uma coisa apenas bonita, maravilhosa, e que isso não tem nenhum outro tipo de consequência que pode ser negativa na vida das pessoas. E aí eu volto para a questão da fraqueza e da vulnerabilidade, né? Durante muitos anos eu ouvi de pessoas muito próximas da minha vida, do meu círculo familiar, que eu deveria tomar muito cuidado, que eu era uma pessoa que me dava demais para as minhas relações, que essa coisa de querer fazer o bem a todo momento não te traz concretude, não te traz dinheiro, não te traz, enfim, conquistas materiais. E eu não conseguia me dissociar disso, e que bom, porque, para mim, a compaixão ela foi no Haiti, nessa experiência que eu mencionei para vocês em 2010, e depois tem até umas fotos aí para mostrar, que eu entendi que eu conseguia, por exemplo, entrar nas comunidades e ser ouvida, porque eu falava com amor, eu sentia que eu estava totalmente presente naquele lugar, né? Quando eu fui para o Haiti, só para contextualizar um pouquinho, foi no período de 6 meses depois do terremoto. Eu cheguei lá em julho de 2010. E a gente, na área humanitária, a gente já estava no período que chamamos de um período de pós-emergência, né? Não é mais aquele período emergencial em que você praticamente nem consegue dormir direito de tanto trabalho, mas você já está num momento um pouco mais tranquilo, você já consegue planejar as atividades a mais médio e longo prazo. E, quando eu cheguei, a gente estava trabalhando muito com mulheres que eram frequentemente estupradas. Então, essa questão da violência sexual é um ponto importante aí nessa área humanitária na minha vida. E essas mulheres, a gente trabalhava muito com planejamento familiar, que é uma coisa muito incipiente no Haiti, né, na consciência das famílias haitianas. O aborto ele é percebido como método contraceptivo ainda, né, por muitas famílias, e a nossa intenção era evitar o máximo possível que as mulheres chegassem nesse ponto, né, que elas precisassem e solicitassem e buscassem o aborto, né, inclusive o aborto químico, ingerindo pílulas e correndo sérios riscos para a saúde. E aí, quando você está nesse meio, as pessoas acham que tudo é maravilhoso, que as agências humanitárias da ONU, que as ONGs humanitárias como Médicos Sem Fronteiras e outras, elas não convivem com ambiguidades e com questões muito difíceis, como, por exemplo, a gente implementar um hospital num lugar distante, estrategicamente falando, porque as pessoas precisam do hospital naquele lugar durante um período, e ignorar que, na fila que começa a se formar às 4h30 da manhã no hospital, mulheres podem ser estupradas, né? Eu acho que esse é um exemplo muito prático de coisas muito negativas que podem acontecer em decorrência da ajuda humanitária, né? E aí, como que você coloca tudo isso na balança? Como que você lida com isso? Enfim, esse é só um ponto que eu acho que é importante trazer aqui, e não é uma crítica ao trabalho de nenhuma organização, mas é uma realidade com a qual a gente tem que lidar, que é uma realidade difícil quando a gente está no terreno, e que a gente, acho que tem que ter, enfim, tem que entender que isso pode acontecer, né? Não são só flores, não são só pessoas com a super vocação humanitária. E aí eu sempre me perguntava se o foco de todos nós que estávamos lá, inclusive o meu, estava em mim ou estava no outro. E eu acho que a compaixão ela te mostra muito isso. Acho que você sente de uma forma muito viva isso.
Porque se você está lá né, sentindo de fato a dor da pessoa, você se entrega, você entende melhor o que está acontecendo. Você toma o tempo afetivo para viver aquilo e para agir a contento da melhor forma possível. Ou se você está ali também para, enfim, se promover, para vender uma imagem do heroísmo, do humanitarismo, que é uma grande contradição. Né? Eu acho que em áreas onde a gente lida com o outro, na ajuda, na benevolência, na assistência social, enfim, a gente tem que ficar atento a isso, de fato. Né? É óbvio que fazer o bem e sentir a dor do outro e ver que aquilo traz resultados positivos é muito bom. Mas isso tem que ser consequência de algo natural, na minha opinião. Né? E não uma coisa que você vai buscar porque você precisa, de alguma forma, preencher alguma lacuna que é sua interna. Não sei se estou sendo clara, mas a gente pode falar disso mais. E é isso. Para mim, são dois pontos muito importantes assim que eu acho que estão muito ligados à compaixão, que são essas contradições da área humanitária, que, para mim, é uma área profissional que me preenche, que me corresponde. Foi muito difícil chegar nesse lugar, e eu ainda estou num lugar de desconforto profissional por diversas razões, mas eu trabalhei durante pouco tempo na área de publicidade e propaganda, trabalhei com comunicação para a educação durante alguns anos, parei para fazer mestrado, voltei para a área humanitária, fiquei pouco tempo, fiquei menos de um ano. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2011, eu mergulhei na área de licenciamento socioambiental, que era uma área que eu desconhecia, mas foi uma área que me absorveu e que me abarcou de uma forma muito rápida. Fiz carreira nessa área, fiquei 5 anos nessa área, saí por pura opção ano passado e pedi demissão. Né? Tive que pedir para sair, porque as pessoas não queriam me deixar ir, mas aquilo já não me correspondia mais. Né? Eu estava sentindo muita falta de lidar com desafios mais humanos. E eu acho que o licenciamento, assim como várias outras áreas, até a propaganda, né? Lidar com pessoas a gente está sempre lidando com pessoas. Mas eu comecei a perceber que eu estava mais preocupada em resolver questões burocráticas muito macro e o dia a dia, o contato, essa ajuda que a gente encontra na área humanitária no campo, apesar de todas as contradições, de você chegar numa comunidade, de você se esforçar para entender o que está acontecendo, usar essa capacidade de se apaixonar, né, e de sentir o outro, essas coisas que alimentam mais a alma, elas estavam me fazendo muita falta. E eu me dei conta, no começo do ano passado, que eu estava aqui em São Paulo com uma vida considerada muito tranquila, muito padrão, com um salário legal, com uma casa legal, com amigos, com a minha rotina, indo para a yoga, indo beber, indo sambar. Mas eu estava infeliz. E é isso. São escolhas difíceis, essas escolhas do coração, mas, ao mesmo tempo, só você sabe qual que é a sua balança, né? Entende como equilibrar isso, como trazer um relativo conforto, que é uma coisa que hoje eu sinto falta. Eu viajo demais, eu faço muitas missões, eu gasto muita energia indo para outros países, e eu sinto falta hoje de ter um pouquinho mais de conforto, e acho que estou no caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tanta paixão pelo que eu faço, e não acho que estou num ponto ótimo ainda. Né? Eu acho que a gente nunca está. Eu acho que é muito importante a gente entender, ter prazer com o momento atual, entender o que você ainda quer buscar, mas tentar se sentir pleno em cada um desses passos. Mas isso estava me fazendo muita falta, né? Poder lidar com pessoas, poder entender que esse capital social da compaixão, ele se traduz em coisas legais. Quando você vê que você consegue ir numa comunidade ou ajudar uma equipe a se formar de uma forma um pouco mais completa, mais holística, e que essas pessoas conseguem passar para as pessoas da comunidade que elas podem, sim, ter ajuda médica de qualidade, e elas vêm em número maior para o centro de saúde, para o centro de tratamento de cólera ou para o hospital, que você vê que você consegue aumentar os números
de frequência, né, de pessoas que estão sendo cuidadas pelas suas ações, por menores que sejam, isso é muito legal. E você entende que, de fato, esse seu capital afetivo, humano, ele se traduz, sim, em números, em dinheiro, né, em maior visibilidade para a organização onde você está trabalhando, que, no meu caso, hoje é Médicos Sem Fronteiras, mas é isso, é você conseguir dar concretude e falar um pouco a linguagem desse mundo que a gente vive hoje, né? E acho que, enfim, essa confusão entre compaixão e missionarismo, que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu estou trazendo um exemplo humanitário aqui, porque essa é a minha área de expertise hoje, mas eu acho que isso pode se traduzir para diversas áreas, né? A gente estar atento para quando a gente se doa, quando a gente sente a dor do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro, até que ponto a gente respeita o outro, né? Porque até a expressão missão humanitária é uma expressão assim muito apaixonante, mas e aí, né? O que isso significa na verdade? Tá na República Democrática do Congo, ou tá no Haiti, que é um país que eu acabo visitando com mais frequência, eu só estou ali porque existe um interesse genuíno por aquelas populações e um respeito muito grande, assim, né? Essa alteridade cultural é uma coisa também muito que eu acho que a gente tem que desconstruir sempre, a cada instante. Existe um discurso muito que eu acho muito válido em relação ao trabalho humanitário. Existem várias pesquisas sobre isso, inclusive na área de antropologia. Tem um antropólogo francês, se chama Didier Fassin, que sempre chama atenção, falando que o humanitarismo está cheio desse falso heroísmo, né, e que muitas dessas pessoas estão ali para se promover, para se vender. Mas acho que a gente sempre tem que se perguntar se a gente respeita aquelas culturas, se a gente respeita aquelas realidades, se a gente não está ali para se impor, para tentar impor uma outra realidade que não é a das pessoas, que a gente tem que tomar tempo para ouvir a pessoa que está precisando de ajuda, entender qual é a ajuda. Às vezes ela não quer ajuda e você precisa respeitar, né? E, mesmo que isso traga consequências negativas na vida daquela pessoa, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem um compasso que não é necessariamente o seu ou necessariamente o da organização que você está representando. E isso transborda a área humanitária, né? E isso vale para as nossas relações do dia a dia. Uma pessoa que está precisando de ajuda, um amigo seu, às vezes você acha que você tem o melhor conselho e você se esquece de tentar captar melhor o que aquela pessoa está passando. Enfim. E eu vou mostrar um videozinho de 2 minutos que foi feito ano passado, em outubro, quando eu estive no Haiti pela segunda vez para a resposta ao furacão. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas esse ano, algumas semanas, passou um furacão no Caribe que deu uma bela de uma arrasada na região, mas ele poupou o Haiti. Nessa mesma época, ano passado, um furacão chamado Matthew passou no Haiti e, de fato, prejudicou bastante o país. É só para mostrar um pouquinho assim para vocês, já que eu estou falando tanto da área humanitária, o que é esse trabalho de campo que a gente pode desenvolver numa organização como essa, né? É só apertar o play? Para coordenar uma equipe de promoção de saúde, eu estou trabalhando ativamente no recrutamento de uma equipe importante de promoção de saúde e que sempre trabalha em paralelo com outras equipes de Médicos Sem Fronteiras, uma equipe médica, com a equipe de WATSAN, água e saneamento básico. Os promotores de saúde sempre vão até as zonas, dentro da cidade e também nas áreas rurais, para identificar quais são as principais necessidades de sensibilização das famílias e das populações, para que a gente possa ajudá-las a não repetir um comportamento de risco para a própria saúde.
Médicos Sem Fronteiras tem tentado ajudar a população mais vulnerável, sobretudo em relação à cólera, que pode haver um aumento, uma incidência de cólera na zona. Tem muitas pessoas que foram atingidas pelo furacão que estão feridas, que sofreram traumas físicos, que precisam de primeiros socorros e de algumas cirurgias. Tem algumas clínicas móveis que estão atuando nesse projeto que a gente está, 2 clínicas móveis, e o nosso trabalho agora é de conseguir chegar às populações que estão mais distantes, que foram atingidas, mas que a gente ainda não conseguiu ver. A gente não sabe exatamente quais são as condições de saúde dessas pessoas, se elas estão em áreas em que há risco iminente de cólera, e se elas estão muito feridas e a gente ainda não conseguiu atendê-las. A gente não sabe se em algumas regiões, em algumas comunidades, se houveram mortos, por exemplo, ou se tem pessoas que estão muito feridas que precisam de uma ajuda urgente. Tem algumas fotos que eu posso passar. Eu acho que, sei lá, vou só mencionar para vocês um pouquinho, assim, para vocês terem uma ideia do que acontece no campo. Essa foto é no Congo, no passado, na República Democrática do Congo. Essa foto é no Haiti, em 2010. Esse é o centro de tratamento do cólera, que a gente estabeleceu numa cidade do norte do país, que teve assim viveu uma epidemia arrasadora, horrorosa, né? Muitos profissionais de Médicos Sem Fronteiras que já tinham experiência com a organização muito antes de mim falaram que nunca tinham visto um pico epidêmico tão profundo. Esse é o centro de tratamento já no momento mais tranquilo. E essa foto ela é algumas semanas antes, no momento que a gente ainda nem tinha maca, enfim, né, todo o material necessário para atender todas as pessoas. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um aumento epidêmico, número de pacientes que foi, acho que de 25, 26, e depois de 2 dias a gente estava já com 110 pessoas no centro de tratamento. Então, realmente bem impressionante assim, o aumento. Essa foto também é no Haiti, em 2010, uma sensibilização de cólera. Esse que está falando na frente é o François. Maravilhoso. E aí a gente se diverte um pouquinho também, né? A gente consegue andar de helicóptero, é super legal. A gente tem colegas divertidos. Esse colega meu, ele era um dos meus assistentes, e ele hoje é também promotor de saúde expatriado, está trabalhando no Níger atualmente. E é um prazer poder ver esse tipo de coisa acontecer, assim. Muito legal. Essa foto é no Congo, no passado, com a Generose falando, numa comunidade. Essa foto também é no Congo, numa sensibilização com mães e bebês sobre desnutrição. Também Congo, sensibilização sobre violência sexual. Teatro comunitário no Congo. E essa foto é no Haiti, no final do ano passado, depois do furacão. Né? O Haiti é um país que sofre muito de desmatamento, mas dá para vocês terem uma ideia de como o país ficou arrasado nessa região pelas árvores decepadas. Né? Realmente foi bem impressionante. Essa é a Christine fazendo sensibilização, outras colegas entrevistando moradores, e essa é a equipe de promoção de saúde do Haiti no final do ano passado. E é isso o que eu tenho para trazer para vocês. Obrigadíssima pela atenção. Eu espero ter trazido algo que possa ajudá-los de alguma forma, mesmo que minimamente. Obrigada.